Ela é a mudança que a política brasileira precisa. Quem é ela? Seja ela. Vote nela. Ela é você. Existem vários tipos de coragem. Existem aquelas mulheres que batalham para que elas e suas famílias tenham uma vida digna. Afinal, o mundo não é um lugar fácil. E existem aquelas que, como você, além de batalharem por si e pelos seus, querem também contribuir para fazer com que os outros também tenham uma vida digna. E a decisão de ser essa mulher não significa ter que abrir mão da sua família, da sua profissão ou dos seus sonhos. Significa que você irá ajudar e cuidar do futuro da sua família e de muitas outras. Porque no final das contas, estar na política significa fazer uma gestão do futuro. Mulheres querem ter liderança pura e independente. Serem elas mesmas. O poder é consequência. Já está mais do que na hora das mulheres contribuírem também na política, para que o nosso futuro seja cuidado nos detalhes. Afinal, cuidado e atenção aos detalhes são coisas que nós mulheres sabemos fazer muito bem. E a mudança que nós tanto sonhamos e queremos na política começa aí na sua cidade. E você que se candidatou está fazendo parte dessa mudança. Parabéns por aceitar esse desafio. Agora você também é uma das vozes femininas na política. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao projeto Vozes Femininas do Paraná, que foi desenvolvido pela deputada federal Leandre Dal Ponte para poder trazer elementos, contribuições para as mulheres do Paraná, tanto aquelas que querem participar da política, quanto aquelas que não têm esse interesse. Então, é um projeto muito interessante para trazer vários assuntos e permitir que as mulheres debatam esses temas e possam aí encontrar seus espaços nos ambientes de trabalho, nas universidades, nos campos de pesquisa, na política, né, e outros tantos campos que sejam interessantes para elas. Nesse momento, né, a nossa proposta é apresentar aquilo que foi compartilhado com as candidatas a vereadoras e a prefeitas no estado do Paraná nas eleições de 2018, aonde nós colocamos alguns elementos que foram considerados importantes, pelo menos na reta final da campanha eleitoral, que contempla aí 30 dias, né? Mas se você está vendo esse vídeo, né, com menos de 30 dias, não tem problema, porque a gente vai mostrar detalhes do que fazer dentro desse período que cada vez mais se aproxima do dia da eleição. Então, eu vou apresentar, né, aquilo que foi apresentado no projeto ao vivo. Então, nós aqui estamos numa gravação, mas se você tiver dúvidas, você pode colocar as dúvidas aqui no chat do YouTube, que a gente vai poder responder as suas dúvidas, certo? Então, em primeiro lugar, eu vou me apresentar. Meu nome é Gerson Scheidweiler, eu sou publicitário, meu mestrado é em redes sociais, né? Então, eu desenvolvi meu mestrado estudando as redes sociais e a complexidade dessas redes. Fiz meu mestrado na Universidade de Brasília e hoje integro o programa de doutorado, onde eu investigo especificamente as campanhas eleitorais de mulheres, né? Se as medidas que hoje existem para incentivar a eleição de mulheres no Brasil, elas são ou não são eficazes e aonde é que estão os problemas relacionados a elas. Então, por isso que eu fui convidado pela deputada Leandre Dal Ponte para fazer essa fala, já que a expertise de trabalho que eu tenho, pelo menos aí desde o ano de 2010, é trabalhando exclusivamente com campanhas de mulheres no Brasil. Então, eu montei uma apresentação. Essa apresentação ela não é muito longa, tá? Mas eu acredito que vai dar para vocês perceberem aí alguns detalhes importantes dessa caminhada entre agora até o dia da eleição. Bom, então tá aí, né? A ideia da nossa conversa aqui é trabalhar o aumento da performance eleitoral nesses últimos 30 dias de campanha. Nesses últimos 30 dias, né, cada vez mais as campanhas eleitorais elas se tornaram enxutas, porque a legislação eleitoral ela foi reduzindo o tempo que
as campanhas puderam ser desenvolvidas, né? Então, primeiro, a gente, né, no passado, as campanhas elas eram realizadas em 90 dias, agora elas se transformaram em 45 dias. Então, isso restringe o potencial da campanha eleitoral para conseguir falar com outros públicos que não aqueles que já nos conhecem, né? Então, a gente tem que fazer hoje uma campanha propriamente dita em 45 dias, e a gente já está no meio da campanha, né? Então, ela já começou há um tempo. Então, a ideia é que a gente trabalhar o que pode ser feito ainda nesse período para que você consiga aumentar as chances de sucesso eleitoral. Mas não fique preocupada, né? Não fique preocupada, porque por mais que esteja no meio da campanha eleitoral, é importante você ter em mente que uma campanha, uma eleição, ela é um processo de construção de uma carreira política, né? Há muitas pessoas que precisam participar de uma campanha, 2 campanhas, para conseguirem aí ser eleitas, né? Porque são poucas as pessoas que conseguem, numa primeira vez, se colocar, né, com uma possibilidade de candidato, uma possibilidade de representante de uma determinada comunidade e ser eleita da primeira vez. Então, isso não é fácil, né? A carreira política, ela exige que você vá construindo a sua imagem pública, e durante essa construção as pessoas vão percebendo que você é, de fato, uma representante. Mas, né, independente disso, né, o que eu quero dizer é que, se no dia da eleição você for eleita, maravilha. Se no dia da eleição você não conseguiu ser eleita, não se desanime, porque isso significa que você conseguiu subir um degrauzinho. Você já é, com certeza, uma candidata muito mais experiente do que você foi antes. Muito mais pessoas lhe conhecem hoje do que conheciam antes. Então, de certa forma, a campanha eleitoral é um esforço que a gente faz para conseguir colocar ou à prova, né, a construção de uma imagem pública que nós fizemos, ou passar a construir essa imagem pública de forma mais objetiva, para que as pessoas nos percebam enquanto candidatos, né? Então, não fique estressada. Há ainda possibilidade tanto de mobilizar recursos para que você consiga ser eleita, quanto aproveitar esse tempo que ainda resta para conseguir dar aí um esforço maior, né, uma contribuição maior para essa trajetória de crescimento da sua carreira política. Então, em primeiro lugar, antes da gente entrar no passo a passo, nas orientações do que pode e o que não pode ser feito para conseguir construir essa chance maior de resultado eleitoral, a gente tem que olhar para o que é uma campanha eleitoral. Parece óbvio, né, especialmente para você que já está em uma, entender o que é uma campanha eleitoral. No entanto, quando a gente coloca dessa forma, a gente percebe que existem peças que precisam se organizar para que essa campanha ela consiga funcionar bem. E esse exemplo, né, essa definição que a professora Luciana Punk e Tesseroli colocam, é bem interessante. Eles colocam o seguinte, que uma campanha eleitoral ela pode ser comparada com um mosaico, onde existem várias peças. Uma dessas peças é a comunicação, que envolve propaganda eleitoral, campanha de rua, cabo eleitoral, identidade visual, campanha na internet, assessoria de imprensa, pesquisa de opinião, o material que vai ser veiculado nas rádios online, enfim. Tudo isso que se refere à comunicação eleitoral é uma peça da campanha, não é a campanha toda. Aí, nós temos uma segunda peça, que é a logística. A estrutura para você poder fazer um comício, o recurso para você poder transportar a sua equipe e você mesmo para os lugares para poder conversar com as pessoas, e a equipe de apoio que vai contribuir tanto administrativamente na sua campanha, como vai se engajar para pedir voto para outras pessoas, né? Levar o seu nome aí adiante. Então, nós temos aí a peça da comunicação e a peça da logística. E uma terceira peça é a peça da governança, que envolve os aspectos jurídicos, contábeis, administrativos e a elaboração de planos de governo, né, que é a parte operacional no sentido de dar governança
permitir a gestão da sua campanha eleitoral. Então, essas três peças elas têm que estar andando juntas, né, para que elas possam compor aí esse espectro que é a campanha eleitoral. Se hoje você, por exemplo, está focando muito na comunicação, significa que você está focando pouco nas outras duas peças. Então, isso pode ser temeroso para que a campanha ela seja eficiente. Se você, por outro lado, está focando só na governança e não está focando na comunicação, você precisa aí tornar esse mosaico um pouco mais equilibrado. Então, você precisa pensar aí a partir da sua vivência, da sua relação com as suas estratégias de campanha, se esse mosaico está sendo construído de uma forma harmônica. E daí, a gente vai passar por uma segunda definição importante, né? Como eu disse no começo, eu sou publicitário. E para a publicidade, para a comunicação em geral, nós trabalhamos com um foco muito grande, não na produção dos conteúdos necessariamente, mas na forma como as informações elas são interpretadas pelos eleitores e pelas eleitoras. Então, os publicitários, publicitários e publicitárias, especialmente na campanha eleitoral, vão ter um olhar para o que o eleitor e a eleitora precisam de informação e de elementos para que eles consigam determinar em quem votar. Certo? Então, há um foco em a gente passar a olhar para a cabeça desse eleitorado. O que se passa na cabeça dessas pessoas? Como é que elas decidem o voto? Né? Então, o processo de decisão de voto é muito importante. E esse processo de decisão de voto, ele passa por três dimensões. Né? Na cabeça do eleitor, o que a gente tem em primeiro momento quando a eleição vai começar? Em primeiro momento, quando o eleitor ele percebe que está na hora dele escolher alguém para votar, ele faz, em um primeiro momento, uma avaliação daqueles que hoje estão no poder. Né? Porque escolher uma pessoa nova para estar no poder significa que você vai considerar aquelas que hoje estão. Para que você escolha alguém novo, uma candidata nova, você precisa passar a perceber que aqueles que hoje estão não são tão representativos ou não fizeram uma gestão tão adequada a partir da sua percepção, né? A partir da percepção do eleitor. Então, o que se passa aí na cabeça desse eleitor, dessa eleitora, em primeiro lugar, é uma avaliação do que se tem. Então, se você está concorrendo à reeleição, saiba que você aí tem uma primeira dimensão de presença na cabeça desse eleitorado, podendo ser avaliada positivamente ou negativamente. Hoje, nós temos um movimento de negação da política, né, de aversão a tudo que tem a ver com política. Então, as pessoas que estão eleitas, se elas construíram um mandato sem estar relacionado com valores, né, um mandato sem compromisso de fato com o público, há uma chance muito grande de, por conta dessa onda de aversão à política, das pessoas que hoje estejam na política já saiam perdendo um pouco nesse processo de avaliação. Né? Por quê? Porque as pessoas elas podem querer o novo, querer o diferente, porque elas consideram que o que tem talvez não seja tão adequado com aquilo e com as expectativas que elas tinham. Então é importante a gente saber que, se você está concorrendo à reeleição, você já está na memória desse eleitorado. Se você está concorrendo pela primeira vez, você está trabalhando com uma perspectiva na qual provavelmente muitos eleitores e eleitores estejam avaliando negativamente as pessoas que hoje estão no poder. Então você precisa fazer uso dessa informação para conseguir aí estar sendo considerada na hora desse eleitor, dessa eleitora tomar a decisão de quem vão votar nesse ano. Num segundo momento, o que se passa na cabeça desse eleitor, dessa eleitora, é a busca por identificar as diferenças entre os candidatos e candidatas. Então, veja, se você é um eleitor e você identificou que os vereadores e vereadoras da sua Câmara Municipal, nenhum corresponde tão bem às suas expectativas, o que você vai fazer? Você vai passar a observar as possibilidades de substituição a esses
que hoje ocupa a Câmara Municipal. Isso significa que você vai ter um olhar um pouco mais ativo para os candidatos e candidatas nas suas comunicações eleitorais, né? No santinho, no horário eleitoral gratuito, etc. Então, você vai buscar identificar as diferenças entre esses candidatos. É que nem se você fosse no supermercado, né? Embora essa comparação entre candidaturas e produtos seja um pouco complicada, mas quando você vai no supermercado, você também, para poder escolher um produto, você faz uma comparação entre esses produtos. Você busca identificar as diferenças entre eles, que podem vir em relação ao preço, em relação à embalagem, em relação à qualidade daquele produto, porque você consumiu antes, em relação à propaganda que lhe instigou a querer consumir aquele produto pela primeira vez. Então, você vai aí ter produtos que precisam se diferenciar. Se eles não se diferenciarem, eles caem numa gôndola de igualdade que é, para a comunicação eleitoral, ruim. Então, os candidatos e candidatas precisam construir suas próprias identidades, ou seja, seus perfis políticos. E esses perfis políticos precisam ser informados aos eleitores, porque isso é importante na hora deles buscarem a diferenciação entre candidato e candidata. Certo? Então, em primeiro lugar, o eleitor vai avaliar o que tem. Em segundo lugar, ele vai buscar diferenciar aqueles candidatos e candidatas que hoje estão concorrendo. Agora, pense bem. Quando você coloca uma proposta, né? Hoje tem muitas pessoas que colocam a proposta da saúde, especialmente por causa da pandemia de Covid. Ou colocam a proposta da educação. Ou colocam ainda a proposta da segurança pública. Quando você fala assim, eu defendo a educação, eu acredito que, se você perguntar para qualquer candidato ou candidata, eles provavelmente também defendem a educação. Então, o que dentro da educação lhe diferencia? Mesma coisa a saúde. Eu defendo a saúde. Sim, mas você e um monte de outros candidatos e candidatas. Então, o que lhe diferencia dentro da saúde? É a partir dessas diferenciações, que podem vir por meio de propostas, ou podem vir por meio de performances políticas diferentes, que o eleitor vai poder lhe perceber como uma candidata diferente. E por isso que pode ser levada em consideração, porque ela se destaca dessa massa homogênea de candidatos e candidatas. Um terceiro ponto importante da gente considerar, que faz parte da cabeça desse eleitor, dessa eleitora, é que eles vão considerar nos seus votos a lembrança. Né? O que isso significa? Que os candidatos que marcam mais na memória do eleitor têm mais chances de receber o voto desse eleitor do que candidatos que não marcaram na memória. Pensa só que horrível. Se no começo da campanha você encontrou uma pessoa, você pediu o voto para essa pessoa, a pessoa disse, sim, eu estou comprometida com você. Mas daí, próximo da eleição, ela se esquece do seu número, se esquece que se comprometeu com você, se esquece. Porque talvez aquele encontro não tenha sido suficiente para marcar você, candidata, na memória desse eleitor. Então, nós precisamos criar mecanismos, especialmente nessa reta final, de estimular a lembrança. E, claro, para estimular a lembrança, a gente recorre ao ponto anterior, ao ponto da identidade. A gente só lembra daquilo que marca, e aquilo que marca na gente, normalmente são as coisas que fizeram diferença na nossa vida. Essa diferença ela pode vir de diversas formas. Então, é importante a gente entender esses três níveis. A avaliação, a identidade, a busca do eleitor por uma identidade, e, por fim, que essa identidade ela tem que ter marcado na lembrança desse eleitor, dessa eleitora, para que eles possam votar em você. Então, de forma resumida, eu passei por esses pontos. Assim, a gente poderia trabalhar muito mais o que se passa no processo de tomada de decisão do eleitor, mas aqui, para o que a gente se propõe de falar dessa reta final de campanha eleitoral, esses elementos são importantes para vocês entenderem do porquê que eu vou colocar alguns procedimentos que são importantes de serem feitos nessa reta final.
Bom, e aí eu vou jogar mais um elemento de complexidade, mas depois eu vou deixar isso mais fácil, tá? Vamos pensar o processo de eleição como um funil. A gente trabalha essa lógica de funil muito na comunicação, nas vendas, etc. Eu estou adaptando o funil para trabalhar uma espécie de jornada do eleitor. O que isso significa? Quando a gente pensa nessa lógica de funil, a gente tem que perceber, em primeiro lugar, que a gente vai fazer esforços muito grandes e várias pessoas vão acabar nos vendo por conta desses esforços. Né? Esforços grandes significa ligar para muitas pessoas, distribuir santinhos, aparecer no horário eleitoral. Então, várias pessoas vão nos ver. Então, essas várias pessoas vão entrar no nosso funil, mas poucas pessoas vão sair do nosso funil. A saída do funil significa o voto, significa a ação. Então, significa que nós vamos fazer muitas ações, mas não são todas as pessoas que vão ser impactadas por essas ações que, de fato, retornarão e converterão em voto para você. Tá? Isso não significa que nós não temos que fazer esses esforços grandes, porque quanto mais pessoas nós atingirmos e passarem por essas etapas do funil, maior a chance delas se transformarem e se converterem em voto. Então, o que esse funil aí que você está vendo na tela, ele representa? Em primeiro lugar, eu preciso atrair a atenção do eleitor. Se você não atrair a atenção do eleitor, você não vai ser considerada. A pessoa, o eleitor, ele não irá votar em você, porque você não atraiu a atenção. E se você tem essa expectativa de que aparecer na televisão ou aparecer no rádio, no horário eleitoral, atrai a atenção, na verdade, isso não atrai a atenção. O horário eleitoral gratuito, ele é só um dos elementos de uma campanha eleitoral. E muitas vezes, ele é o que menos atrai a atenção. Porque no horário eleitoral gratuito também passam muitos outros candidatos e candidatas mostrando propostas de formas que podem ser até mais interessantes ou divertidas, às vezes, ou que geram, né, sentimentos nas pessoas diferentes e que podem atrair mais a atenção do que a atenção em você. Então, nós não podemos focar no horário eleitoral gratuito. Mas o que eu quero que você leve em consideração hoje é: as tuas ações, elas precisam atrair a atenção. Você precisa atrair a atenção dos seus eleitores. Para que, então, você possa descer um nível no funil e você possa despertar o interesse dessas pessoas que você atraiu. Então, as pessoas lhe perceberam e, quando lhe perceberam, elas têm que ter o interesse despertado. Ou seja, elas têm que achar interessante o que você tem a dizer. Elas têm que achar interessante que você talvez seja a representante que merece o voto delas. Né? Elas vão estar despertadas pelo que você tem a dizer. Então, isso é importante. Por que isso é importante? E isso derruba muitas ações que hoje são feitas em campanhas eleitorais. Se você, por exemplo, só distribui um santinho, ou você só publica a sua foto com um número na rede social, você pode até estar aparecendo para as pessoas. Mas será que você está atraindo o interesse delas? Será que você colocou naquela mensagem informações suficientes que permitam ao eleitor despertar o interesse em você? Então, veja, não é só um santinho, não é só a postagem que consegue estimular esse interesse. Tá? Então, a gente precisa atrair a atenção, a gente precisa despertar o interesse, e quando as pessoas passam a ter interesse no que nós temos a dizer, nós temos que alimentar esse interesse de uma forma que encante o eleitor. Porque quando a gente encanta o eleitor com o que a gente tem a dizer, com as nossas propostas, com a nossa história de vida, esse eleitor, essa eleitora, passa a criar laços emotivos, ou, se não passa a criar laços emotivos, passa a se engajar na nossa campanha, porque essa pessoa
ela acredita em você. Quando a pessoa ela acredita em você, ela não é só uma eleitora. Ela passa a ser uma multiplicadora. Porque ela vai acreditar em você e vai querer que os outros também acreditem em você, porque ela se encantou com o que você tem a dizer. Né? Para que esse nível aí do funil aconteça, você tem que despertar empatia nas pessoas. Você tem que compartilhar ideias, propostas, soluções que também sejam compartilhados e sejam considerados como as soluções que os eleitores também fariam, né? Que eles também achem adequadas. E mais do que isso tem que ser passado de forma simples, de forma empática. Né? Então, aí a gente passa por esse terceiro nível do funil. E no finalzinho, claro, a gente tem que convidar esse eleitor ou eleitora a votar na gente. Se a gente não fizer o pedido explícito de voto, muitas vezes o voto não vem. Há muitas pessoas que acreditam, por exemplo, eu conversei com várias candidatas sobre isso, né, em eleições passadas e também nessa eleição. Elas acreditam, muitas vezes, que por morar num mesmo bairro e compartilhar o mesmo bairro com outras pessoas, essas pessoas tenderão a votar nessa candidata. Isso não é verdade. Há exemplos de candidatos aí em várias cidades do Brasil que foram pedir votos em outros bairros e não pediram voto no bairro delas porque elas achavam que nos seus bairros o voto seria mais fácil de vir e depois que a eleição passou perceberam que o lugar onde elas foram menos votadas foi no bairro delas. Então, a gente não pode dar o pedido de voto como algo dado. A gente precisa fazer o pedido de voto individual. Quando você liga para alguém, quando você encontra alguém e você fala assim, eu quero pedir o seu compromisso, né? Eu quero pedir o seu apoio, eu quero pedir o seu voto. E quando a pessoa fala claro, ela está assumindo um compromisso ali. Se ela depois não cumprir esse compromisso, aí é um problema dela. Mas a chance é grande dela né? A chance é grande dela assumir esse compromisso que ela fez com você. Mas em algum momento, alguém vai ter que pedir. Então, desde agora, se você ainda não fez isso, você vai ter que pedir voto. E nem sempre é fácil pedir voto. Eu já ouvi candidatos dizendo que é muito mais fácil pedir voto para os outros, né, para o candidato ou candidata que está concorrendo a prefeita. Ou, né, quando a gente se engaja na campanha de alguém, é mais fácil pedir o voto para o outro do que pedir voto para nós mesmos. Né? Mas na eleição, você é a candidata. Você precisa conversar com as pessoas. Elas precisam estabelecer uma condição, uma dimensão de empatia com você. Esse pedido de voto, claro, ele não é grosseiro. Né? Ele é uma conversa, ele se desenvolve, mas ele precisa acontecer. E a gente vai ver isso mais para frente como fazer. Não se assuste com esse funil que eu apresentei para você, né? Você pode estar pensando assim, meu Deus do céu, já estou no meio da campanha, indo para o final da campanha, e eu não pensei nisso antes, eu não fiz tanto material para tudo isso. Não tem problema, tá? Não se assuste, eu vou mostrar o passo a passo. Bom, então, de forma prática, vamos pensar assim. Se você não está há 30 dias da campanha, quando você está vendo esse vídeo, não tem problema. Você vai se encaixar aí dentro desse diagrama onde você estiver, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Dentro da fase da campanha, se eu pudesse redesenhar as fases da campanha dentro desse período que ainda existe, até o dia da eleição, eu poderia pensar nesse período da seguinte forma. Nos primeiros 20 dias, né, nós temos 30 dias, os primeiros 20 dias, eles são cruciais para você realizar uma determinada quantidade de ações. Essas ações, elas estão relacionadas aos 2 primeiros níveis do funil. Nesses próximos 20 dias, você precisa chamar a atenção e você precisa despertar o interesse dos eleitores da sua cidade. Depois, nos próximos 7 dias,
você precisa dar aos eleitores elementos que permitam eles a decidirem que você é a melhor escolha. Veja, de forma prática, significa que você não precisa ficar jogando, né, ficar cobrando voto desde agora. Desde agora você pode fazer o pedido de voto, né? Só que, para que as pessoas considerem que o seu pedido ele vai ser atendido, você precisa chamar a atenção e despertar o interesse. Especialmente das pessoas que você não conseguiu pedir. Então, você tem que aparecer para elas e permitir que elas lhe diferenciem dos demais candidatos. E nessa diferenciação, que elas percebam que você tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a contribuir para o município, que é algo que elas acham adequado para o município, certo? Depois desses 7 dias, você vai trabalhar elementos para fazer com que elas tomem a decisão de fato. E nos últimos 3 dias, você vai, né, aí estimular a ação, que é estimular o voto, né? Eu vou mostrar, então, esses elementos divididos. É importante para a gente evoluir, né, nesses próximos 30 dias, que a gente entenda, né, dentro daquele mosaico que é a campanha eleitoral, que a parte da comunicação ela tem 2 elementos primordiais. Em primeiro lugar, a comunicação eleitoral, que é isso que você está fazendo agora, porque a comunicação eleitoral é a forma como você vai abordar o seu eleitor. A comunicação eleitoral ela tem uma dimensão que é informativa, porque as pessoas elas precisam saber quem são os candidatos e candidatas, certo? E ela tem uma dimensão persuasiva. Essa dimensão persuasiva é muito importante para o processo de convencimento de que você é a pessoa que merece o voto. Então, se eu pudesse conceituar o que é uma campanha, o que é uma comunicação eleitoral, eu diria o seguinte: cada peça, material ou anúncio da sua campanha, ela carrega um discurso. Esse discurso, ele vem em forma de texto. Esse discurso, ele vem em forma de voz, né? Se você está ali num vídeo circulando no WhatsApp, o discurso, ele está sendo passado, né? Ele está sendo verbalizado. O discurso, ele pode ser passado por forma da imagem, né? A forma como você está se apresentando. Esse discurso pode ser passado por elementos do lugar onde você está, pela forma como você está vestida. Enfim, tudo, né? Tudo constitui discurso. Tá? Só que para a comunicação eleitoral, esse discurso ele deve promover a persuasão do eleitor. Ou seja, ele deve ajudar o eleitor a deduzir, a partir da experiência desse próprio eleitor, que a candidata é aquela que merece o voto dele. Então, eu quero bater nessa tecla por quê? Porque é comum nas campanhas eleitorais as candidatas e os candidatos fazerem peças de comunicação que não permitem o estímulo à persuasão. Por exemplo, um santinho que tem uma foto e tem um número estimula a persuasão? Vamos ver o conceito ali de novo. Deve promover a persuasão do eleitor, ou seja, deve ajudar o eleitor a deduzir, a partir da sua própria experiência, que aquela candidata é a que merece seu voto. Um santinho com número e foto permite a esse eleitor entender que aquela pessoa é a merecedora do voto? Provavelmente não. Um santinho, né, se ele é muito simples, ele carrega poucos elementos persuasivos. Por isso, ele é um elemento da campanha eleitoral. Além disso, quando a gente fala em persuasão, a gente não está falando de alienar, né, de mentir para o eleitor. A gente está falando sobre convencimento. Se você tem um projeto para o futuro da sua cidade, está colocando esse projeto em debate para que as pessoas possam considerar o seu projeto
um projeto adequado, nesse momento, é o momento onde você vai usar a comunicação eleitoral para convencer as pessoas de que o seu projeto é o melhor projeto. Por isso, se você faz ações de comunicação que não falam que o seu projeto é o melhor, você não permite que as pessoas se engajem no seu projeto, porque, na verdade, elas nem sabem que projeto é esse. Elas nem foram estimuladas a se encantar por aquelas ideias que você tem. Então, é muito importante isso, porque todo elemento da comunicação eleitoral, ele vai, em algum momento, desembocar na necessidade de persuadir o seu eleitor a entender que você é a melhor candidata. Né? E daí os estrategistas de campanha fazem isso de várias formas. Usam a propaganda na TV, usam as reuniões, usam pessoas que passam um mesmo discurso sobre determinada candidata, né? Usam perfureides, aqueles adesivos no carro, para mostrar que a campanha está crescendo. Fazem vídeos com candidatos, fazem vídeos com políticos que hoje já estão no poder para mostrar e referendar aquela candidatura. Então, há vários elementos que são trazidos para a comunicação eleitoral para conseguir despertar a atenção e persuadir o eleitor. Então, guarda essa informação, porque isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de forma prática, porque nessas palestras de publicitário, de marqueteiro, o pessoal fala, mas não traz isso para a prática. Né? Então, aqui eu estou trazendo para a prática para você entender, porque essa é a proposta, né, dessa fala. Aqui eu estou com um anúncio que foi feito pela Giovana de Sá. A Giovana de Sá, ela hoje é uma deputada federal do estado de Santa Catarina, e esse daqui é o material de campanha dela de quando ela foi candidata a vereadora. Tá? Então, não é dessa eleição. E também não é do Paraná, motivo pelo qual eu trouxe, porque isso daí não causa nenhum conflito. Então, a Giovana de Sá, ela tem esse material de campanha. Ela distribui esse material de campanha. Vamos analisar esse material aqui. Em primeiro lugar, lembra que eu falei que tudo passa discurso? Então, a roupa dela está passando um discurso. Aquele terno, e aí no terno azul, está passando a ideia de sobriedade. Está passando um discurso, né? Essa candidata, ela tá elencando um perfil de candidata profissional, que é um pouquinho diferente do perfil de candidata que evoca aspectos maternais ou que evoca aspectos de guerreira, lutadora pelos direitos. Né? Se você quiser saber mais sobre esses perfis de candidatos, eu sugiro que você leia o livro da professora Luciana Punk, que inclusive está aqui. Né? Tive que pegar ali esse livrinho aqui, Campanhas Eleitorais para Mulheres, Desafios e Tendências, onde ela vai trabalhar esses perfis que são explorados nas campanhas eleitorais de mulheres. Então, aqui o que está sendo explorado é um perfil profissional. Né? Em segundo lugar, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Aí. Em segundo lugar, está sendo trazido a cor roxa. A cor roxa, ela normalmente, quando relacionada aí à mulher, ela reforça o discurso de mulher, porque ela é a cor usada pelo movimento de mulheres, né, ao longo da história, para representar os momentos de luta pelos direitos das mulheres. Então, a cor roxa, ela está presente no material de campanha. E, além disso, para reforçar ainda mais o aspecto de que ela é mulher, há um slogan que fala a força da mulher. Né? Esse elemento, ele adere à força do discurso que já está sendo passado na peça toda e ainda reforça 2 vezes o fato de que ela é mulher. Então, veja só essa peça. Essa peça, ela, em primeiro lugar, é de uma mulher que essa cor. Então, esse anúncio, ele é de uma mulher, né, dá para ver pela foto, que está evocando uma cor que é trabalhada pelo movimento de mulheres e ainda de forma redundante está trazendo um slogan que é a força da mulher. Então, o fato de ser mulher
na campanha da Giovana de Sá é muito importante. Então, isso significa que vários elementos dessa peça estão passando discursos, né, que permitem chegar a essa conclusão. Se a gente pegasse esse material aqui e publicasse no Facebook, publicasse no Instagram, qual seria a função dele? Apenas informaria que ela é candidata. Talvez atraísse a atenção de algumas pessoas, talvez nem atraísse a atenção, porque esse anúncio aqui, vamos e venhamos, é o mesmo anúncio que todo candidato e toda candidata farão nessas eleições. É a foto, vamos ler de novo, é a foto, é o número e talvez um slogan, para marcar uma diferença. Lembra que eu falei lá no começo que os eleitores precisam diferenciar os candidatos? Os slogans são formas de diferenciação. Tá? Então, aqui a gente tem esses elementos que não permitem, por exemplo, que a gente perceba qual é o projeto da Giovana de Sá. A gente não consegue se engajar na campanha dela, a gente não sabe quais são as propostas dela para o município dela, a gente não sabe nada. A gente só sabe que ela é candidata, aquele é o número dela e que ela é uma mulher candidata, porque isso foi evocado no slogan dela. Então, esse anúncio, ele informa que ela é candidata. Se você só tem anúncios assim, os seus anúncios só estão informando que você é candidata. Agora, se eu pegasse esse anúncio e eu juntasse com um textinho, né, e compartilhasse pelo WhatsApp, e colocasse assim, por uma saúde melhor. Fiscalizar as ações da saúde no município, buscando trazer eficiência para os investimentos e trabalhar para diminuir as filas nas unidades básicas de saúde. Conheça essa e outras propostas no meu site. E daí o site para que a pessoa possa ir lá, se ela se interessar, e ler. O que eu estou fazendo? Bem, veja, eu já estou trazendo um elemento a mais para o meu eleitor. Eu estou trazendo a informação de que eu sou candidata e estou trazendo uma proposta. Então, esse tipo de composição de anúncio, ele informa uma proposta que tem chance de despertar o interesse, mas ainda não é uma chance completa, porque os outros candidatos e candidatas também vão estar jogando uma série de propostas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, na televisão, na rua. Então, são os 45 dias onde todo mundo tem solução para tudo. Né? Então, só mostrar uma proposta talvez não seja o mais eficiente para fazer o nosso eleitor descer aquele funil que eu mostrei. Agora, se eu pegasse de novo aquela mesma imagem, que informa que eu sou candidata, e eu colocasse um texto um pouquinho diferente. Ele é assim: 7 fatos sobre a saúde em Florianópolis que não te contaram. Opa! Veja que o tom do texto já estimula a gente a continuar lendo. Afinal, o que não te contaram sobre a saúde de Florianópolis? Vamos seguir. Nessa campanha, conversei com médicas e profissionais de enfermagem e verifiquei que a saúde na nossa cidade está com problemas sérios. Clique para ver o absurdo. O que eu fiz ao escrever esse texto? Eu gerei interesse. Por quê? Porque a pessoa, como você está falando do município, do seu município, que também é o município no qual você provavelmente está mandando esse material, a pessoa, ela tem interesse em saber quais são os 7 fatos da saúde da tua cidade que não foram contados, né? E você, por meio de um vídeo, vai mostrar esses problemas. Por que é muito interessante mostrar os problemas? Porque se numa campanha eleitoral você precisa convencer que as suas propostas são as melhores, uma proposta é uma solução. E se ela é uma solução a um problema. Então, para mostrar que a sua solução é a melhor, eu preciso lembrar o eleitor de que existe um problema, né? Então, quando eu falo assim, no meu município, vamos dar uma ideia, né, do meio ambiente.
As minhas propostas são relacionadas a um saneamento básico de qualidade, à proteção das matas ciliares, à proteção do meio ambiente. Você está jogando um monte de proposta que, na verdade, o eleitor não necessariamente se lembra de qual problema elas se relacionam. Porque se esta pessoa tem o saneamento básico atendido, né, a casa dela é atendida pelo sistema de saneamento básico, como que ela vai ter o interesse despertado pelo tema do saneamento básico? Então, você precisa mostrar que existe um problema relacionado ao saneamento básico na cidade para que, ao perceber que este problema é sério, ela entenda que a proposta que você está trazendo é uma proposta que faz sentido. Senão, a gente estaria distribuindo propostas por aí, sem as pessoas quererem receber essas propostas ou acharem que essas propostas são as propostas que interessam. Isso acontece em qualquer âmbito da propaganda. Por exemplo, se você, enquanto você não estava aí planejando, ou se você ainda não tem filho, quando você olha anúncios numa revista, você passa por anúncios de coisas para bebê, aqueles anúncios meio que passam despercebidos. Agora, quando você está em vias de ter um filho, ou alguém tem um filho acabou de ter um filho na sua família, parece que os anúncios de coisas de bebê saltam. Por quê? Porque você tem um problema a ser resolvido, do qual aquele anúncio está trazendo a solução. Então, esse é um passo para estimular o interesse naquilo que você tem a dizer em termos de comunicação eleitoral. Agora, veja, a gente, com aqueles esforços que a gente fez ali, a gente foi descendo já o degrauzinho do funil. A gente já foi se diferenciando dos outros. Aposto que não é qualquer candidato e qualquer candidata na cidade que vai trazer informações sobre os problemas, sobre como é que os problemas são solucionados e assim vai. Então, aí a gente foi descendo o funil. Agora, lá perto da eleição, lembra qual era a parte final do funil? Era a ação. Eu preciso, em algum momento, fazer o pedido efetivo ou talvez reforçar o pedido de voto. Então, vamos pensar que eu faça uma quarta ação. Eu ligue de família em família dentro dos 3 últimos dias da eleição, pedindo para honrar aquele compromisso de voto que foi feito. A chance disso estimular a ação é muito, muito grande. Isso porque são nos últimos 3 dias, né? E se a gente for olhar, em muitos casos, é mesmo na hora da eleição que o eleitorado decide em quem votar. Então, como a gente não vai ficar fazendo isso no dia da eleição, pelo menos 3 dias antes é o momento onde você vai ter que trabalhar ligando para todo mundo que você conhece, para lembrar que tem que votar em você. Lembrar um número. Você pode até dar uma desculpa. Pode falar assim, tô te ligando, lembra lembra que a gente conversou sobre você votar para mim? Então, eu só queria te lembrar o meu número. Né? Porque como já passou um tempo desde que a gente se conheceu, ou pelo menos desde que a gente se encontrou naquela reunião da associação, ou naquele evento. Então, eu queria só te lembrar o número aí para o dia da eleição que tá pertinho. E se você ainda quiser saber alguma coisa, tiver alguma dúvida, fala comigo que eu posso esclarecer para você. Veja, você está, primeiro, estimulando uma conversa com o eleitor, e segundo, você está lembrando o eleitor do número, né, que é fundamental para que a ação aconteça. Então, aí você foi descendo esse funil. Então, se a gente for pensar, pegando esses próximos 30 dias de campanha, a campanha ela tem que ser percebida como evoluindo. Tem que haver um crescimento. Se você não é expert em campanha eleitoral, eu acredito que você também vai entender o que eu estou querendo dizer. Como é que a gente trabalha, né, as mensagens da campanha, os anúncios da campanha? Normalmente, como eu disse, nesses próximos 20 dias, a gente tem que estar despertando o interesse das pessoas.
Então, vão surgir vídeos com propostas, vídeos com problemas a serem resolvidos, vídeos com pessoas endossando a sua candidatura, vídeos contando a sua história, né, de forma bem emotiva, enfim, vídeos com um aspecto muito racional, dizendo por que tem que votar em você, mulher, né? Então, tudo isso são elementos para se trabalhar nos próximos 20 dias. Aí, mais próximo da eleição, veja que nos 7 dias ali, ele dá um crescimento. Por quê? Porque como está chegando perto, as pessoas elas já estão começando a querer, né, decidir o voto delas. Então, elas vão começando a perceber qual é o time que está ganhando, qual é a candidatura que está crescendo, qual é aquela que tem chance. Então, você precisa entrar nessa onda e criar materiais que façam essa percepção sobre a sua campanha crescer também. Percepção é algo que se constrói. Então, se você não fizer materiais, eventos, carreatas, atividades que mostrem para as pessoas que a sua campanha está crescendo, por mais que ela esteja crescendo, isso não vai ser perceptível. É necessário que existam ações para que se perceba este crescimento. E daí, lá nos 3 últimos dias, é aquele crescimento último, onde não só esses eventos, né, eles vão estar sendo vistos por meio de vídeos, que você vai estar compartilhando, materiais, ligações, etc., mas por meio da sua atividade e do pessoal que está na sua campanha, ligando para cobrar o compromisso subido. Isso é importantíssimo. Tá? Então, se eu pudesse elencar o que é mais importante de fazer nos próximos 30 dias, eu colocaria o seguinte. Primeiro, identifique todas as pessoas que tiveram alguma relação positiva com você no passado. Como assim, Gerson? Uai, sua família, né, a que mora com você, sua família que não mora com você, as pessoas com quem você já trabalhou, as pessoas que são os seus vizinhos, né? As pessoas da sua faculdade, da sua escola. Né? Então, pessoas que lhe conhecem. Essas pessoas que lhe conhecem, eu vou chamar de públicos quentes, certo? Porque são as pessoas que têm uma chance de estímulo de memória muito maior do que pessoas que não te conhecem. Então, essas pessoas que te conhecem, tiveram alguma relação positiva com você no passado, elas são fundamentais. Por isso, você vai visitar ou entrar em contato com essas pessoas. Né? Você não precisa visitar necessariamente porque nós ainda estamos numa pandemia, mas você pode substituir essa visita pelo contato telefônico, por uma mensagem de WhatsApp. Né? Você pode aí cumprir todos os critérios de proteção à disseminação do Covid e ainda conseguir entrar em contato com essas pessoas. Né? Então, entre em contato com essas pessoas, pedindo não apenas o voto delas e da família delas, mas que elas participem do seu projeto, que elas participem da sua campanha. Como elas já te conhecem, é uma chance maior delas se engajarem. Terceiro ponto, faça com que as suas redes sociais passem a percepção de que a cada dia a sua campanha tem crescido mais. Isso pode ser feito de qualquer maneira, com vídeo caseiro, com foto tirada do celular, com vídeo mandado pelas pessoas, enfim, não precisa gastar dinheiro para isso. Né? Mas você precisa mostrar que a sua campanha está crescendo. Quarto ponto, faça um vídeo, mesmo que pelo celular, contando a sua história, um vídeo contando o que você vai fazer de bom quando for eleita vereadora, e um vídeo mostrando que várias pessoas apoiam a sua campanha. Podem ser vários vídeos, não tem problema, mas esse é o compromisso que você está assumindo comigo agora. Tá? Faça esses 3 vídeos porque eles são importantes para chamar a atenção e permitir com que aquelas pessoas que foram atraídas por você despertem o interesse pela tua história ou por aquilo que você tem a contribuir com a cidade. Certo? Então, aí são alguns elementos importantes. E o que você vai fazer com esses vídeos? Bom, você vai compartilhar esses vídeos. Você vai passar para as pessoas que se engajaram na sua campanha, compartilharem para as pessoas que elas conhecem.
Veja só, o WhatsApp é o veículo de informação mais usado pelos brasileiros e brasileiras para receber informação sobre qualquer coisa, certo? Inclusive sobre política. Depois vem a televisão. Depois o YouTube, Facebook, site de notícias, Instagram, rádio, jornais impressos, Twitter, lá com 7%. Então, se você está fazendo uma campanha completamente baseada no Twitter, pare agora. Tá? Se você está fazendo uma campanha totalmente baseada no Instagram, pare agora. Nada substitui o contato pessoal. Nada substitui o pedido de voto pessoal. Nada substitui o compromisso afetivo construído a partir das relações empáticas entre as pessoas. As pessoas, elas precisam saber quem você é, se encantar pelo que você tem a dizer. Acontece de ter gente que se elege só vendo pelo WhatsApp, só vendo pelo Instagram? Existe. Mas essas pessoas normalmente não são eleitas no âmbito do município. Essas pessoas normalmente são eleitas em âmbitos do que a gente chama de distritos eleitorais de grande amplitude. Então, se você um dia for candidata a deputada federal, você aí pode trabalhar com esse tipo de ferramenta com mais ênfase. Se for candidata a presidente da República, você pode trabalhar isso com mais ênfase, porque há uma chance maior das pessoas se estimularem por esses discursos de âmbito nacional, onde as redes sociais, elas são um caminho profícuo para o debate, inclusive para o conflito. Porém, na sua cidade, trabalhe o WhatsApp, trabalhe a ligação, trabalhe fazendo agendas. Elas podem ser online ou podem ser físicas. Se forem físicas, tome todos os cuidados, mas faça agendas, encontre grupos, se comprometa com os grupos, faça com que os outros se engajem no seu projeto. Ainda dá tempo. E aqui, para deixar ainda mais claro o que eu quero dizer, se perceba dentro desse diagrama como você sendo aquela bolinha ali no meio. Você é a candidata. Ao seu redor existem os públicos quentes, que são as pessoas que lhe conhecem. Você tem que ligar, falar, pedir para que esses públicos quentes estejam engajados no seu projeto. Aí, quando você fizer isso, você vai poder trabalhar os públicos mornos, que são os familiares e os colegas das pessoas que conhecem os seus públicos quentes. Certo? Então, o amigo da sua irmã, o vizinho da sua tia, a pessoa que trabalha com a sua avó, enfim, essas pessoas que são outras, mas não fazem parte do seu ciclo social e de memória mais próximo. Certo? Então, tem esse círculo muito coeso, e esse é o perigo, porque quando a gente concorre na eleição, a gente acha que a nossa família vai votar na gente. Mas isso não é verdade se a gente não fizer o pedido. Certo? Não dê os compromissos e atitudes como dadas. Os compromissos e atitudes são construídas. Certo? Então, públicos quentes vão se engajar para trazer para sua campanha os públicos mornos. E daí, fora de todos eles, existem os públicos frios, que são as pessoas que não lhe conhecem, que não possuem relação próxima com seus colegas, nem os seus familiares. Esses públicos, eles são os mais difíceis de votar em você. Então, não gaste tempo com eles. Não gaste muita energia com eles, porque se o voto vier deles, beleza, foi um bônus que a sua campanha conseguiu. Mas especialmente numa campanha de âmbito municipal, onde existem muitos candidatos e candidatas, não foque nos públicos frios. Foque naqueles que estão próximos de você por alguns critérios. Certo? E aí algumas dicas finais e algumas recapitulações do que eu quis dizer. Em primeiro lugar, convide pessoas próximas a se engajarem na sua campanha. Organize e amplie uma forma de pedir votos, ou seja, estabeleça uma meta diária. Ligue para 10, 20, 30, 50, 100 pessoas por dia, depende do tamanho da tua cidade, mas ligue.
fale, mande uma mensagem, faça uma agenda. Não fique só indo nos eventos políticos do candidato ou da candidata ao cargo majoritário, né, que é a prefeitura. Não fique só indo lá, porque lá não está o teu eleitor. Certo? Lá só tem político. Né? Lá você vai para você se mostrar presente, para você mostrar que você está atuando, que você tem um compromisso com aquela chapa. Mas esse não pode ser o seu critério principal. Certo? Então, organize e amplie a forma de pedir voto. Terceiro ponto, peça para quem se engajar na sua campanha que consiga mais 3, mais 5 ou mais 10 votos cada um. Se você conseguir isso, pensa a quantidade de pessoas que você vai ter trabalhando para você, mas de forma voluntária, porque de fato se encantou no seu projeto. Quarto elemento, conversa, esse contato rendem voto. Materiais de campanha ajudam a memória na hora de se lembrar de você. Materiais de campanha ajudam ao processo de decisão de voto, certo? Então, eles são elementos que contribuem, mas são insubstituíveis, mas são substituíveis, né, em relação ao contato e às conversas, tá? Contato e conversas são fundamentais. Quinto elemento, organize agendas com famílias, grupos de pessoas e associações. Associação de bairro, associação profissional, conselho, sindicato, etc. Faça essas atividades. Não foque sua campanha nas redes sociais. Tá? Estou fazendo esse pedido porque tem muita gente que ouviu, e eu ainda, né? Eu falei que o meu mestrado é em redes sociais. Tem muita gente que está encantado com a área da internet, mas assim como você está, todos os outros candidatos também estão, e todas as pessoas veem isso como uma grande poluição de propósito. Né? Então, enquanto todo mundo está falando, ninguém está ouvindo. Então, é importante você focar nos seus públicos quentes e nos seus públicos mortos. Em seguida, fortaleça a sua identidade em todo ponto de contato com o eleitor. O que é o ponto de contato? É o santinho, é uma ligação, é uma reunião online. Todo momento que você se encontrar com o eleitor, fortaleça a sua identidade a ponto do seu eleitor, depois que a reunião acabar, possa perceber assim: eu sei o que aquela candidata pensa. Ela é a candidata que defende determinado assunto da educação. Ou ela é a candidata que defende a questão do saneamento básico aqui na cidade. O eleitor precisa perceber isso. Em seguida, conte a sua história e o que você tem a contribuir com o município. Por fim, saiba que quanto mais personalizada for a sua campanha, maior é a chance de você ter respostas positivas com os seus materiais. Então, por exemplo, é muito diferente a resposta que você recebe quando você distribui um panfleto na rua do que a resposta que você recebe quando você envia uma carta para uma pessoa com o nome dessa pessoa. Né? Há ali uma personalização, uma customização. Aquela carta foi escrita pela candidata A ao eleitor B. Essas pessoas são nomeadas. Então, o eleitor ele percebe que foi visto, que foi percebido, e isso é um passo fundamental para aquele elemento que eu disse lá no começo, que é a tal da empatia. Né? Você mostrar para o leitor que você percebe ele individualmente é uma forma, né, de você ter respostas mais positivas. E por fim, então, uma mensagem aí que tem a ver com isso tudo que eu estou dizendo. É muito bom ter por perto pessoas que somam. Agora, você já experimentou ter por perto pessoas que multiplicam? É 1000 vezes melhor. Certo? Então, de forma prática, nesse pouco tempo de campanha que você tem, você precisa trabalhar os públicos quentes
e os públicos mornos, mostrando para eles que você é candidato, pedindo para que eles se engajem no seu projeto, mostrando a sua história e o que você tem para fazer de melhor pelo município, e, por fim, mostrando, né, e enfocando o pedido de voto, que é fundamental, especialmente numa campanha de âmbito municipal e também dada a proximidade que nós temos aí com o dia da eleição. Não dê o voto como algo dado. Tenha o voto como algo construído. Certo? Então, espero que eu possa aí ter contribuído, né, com a construção aí dessas próximas ações que você vai tomar nos próximos dias da sua campanha eleitoral. Eu quero dizer que é um momento muito oportuno para que as mulheres sejam candidatas, porque nós tivemos aí nos últimos anos vários atores sociais, várias instituições, né, falando e mostrando da importância que a mulher tem quando ela entra na política, né, porque além dela diminuir os casos, ela gerar uma incidência menor de corrupção, porque ela oxigena o jeito que a política é feita, né? Além disso, a mulher, quando ela entra na política, pelo menos pelos dados que nós temos, foi percebido que nos municípios onde uma mulher foi prefeita, os índices de mortalidade infantil foram menores do que nos municípios em que os prefeitos eram homens. Né? A mesma coisa tem sido vista com relação aos grandes líderes mundiais no combate à pandemia de Covid-19. Recentemente foi recém-eleita a primeira-ministra da Nova Zelândia, que teve um controle excepcional, né, na proliferação do coronavírus. Então, a gente vê aí as mulheres líderes tendo papéis importantíssimos no mundo, e quando conseguem se incorporar à política institucional, elas têm dado contribuições fundamentais para o jeito de fazer política. E um exemplo disso mesmo é o próprio trabalho da deputada Leandre Dal Ponte, né, que criou esse projeto que Vozes Femininas do Paraná. Isso demonstra o interesse da deputada Leandre em tentar fazer com que mais mulheres sejam eleitas, não por um compromisso eleitoral, mas porque, de fato, a deputada Leandre acredita que a democracia precisa das mulheres para fazer a diferença. Né? A gente precisa chegar numa condição de igualdade, onde homens e mulheres constroem juntos o futuro das nossas cidades, do nosso país e do nosso mundo. Né? E a deputada Leandre, ela tem um projeto muito interessante, né? Inclusive ela tem passado aí de município em município no estado do Paraná, disseminando a ideia de que os candidatos e candidatas possam aderir a um projeto que ela chamou de candidato ou candidata amigo das crianças. Né? Ela está passando aí pelo Paraná, apresentando esse projeto e cobrando o compromisso das pessoas para que possam se engajar nessa ideia que é o trabalho pela primeira infância, e que, de certa forma, como a própria deputada Leandre fala, olhar para a primeira infância é a forma da gente construir o futuro que a gente quer. Porque quando a gente muda o começo da história, a gente muda a história toda. E eu gosto muito de uma fala que a deputada Leandre tem, onde ela diz que mesmo ela não tendo filhos, ela entende que o filho dos outros é problema de todo mundo, né? Porque ninguém nasce bandido, as pessoas se tornam bandidas. Então, muitos dos problemas sociais que hoje existem, eles estão lá na primeira infância. Por isso, esse projeto que a deputada Leandre faz, de cobrar o compromisso de cada candidato e candidata a prefeita, candidato a vereador, vereadora pelo Paraná, é um compromisso para além do mandato da Leandre. É um compromisso enquanto pessoa, né? Porque a Leandre tem isso, né, enquanto pessoa humana. Ela quer o melhor para a comunidade em que ela vive, ela quer o melhor para as pessoas, e ela entende que esse melhor, ele não começa lá no meio da vida, ele começa no começo da vida, de fato. Então, por isso, esse trabalho da deputada Leandre, que é trabalhar desde o início da vida até
o final da vida, e por isso um trabalho com a primeira infância, um trabalho com a saúde e um trabalho grande com relação às pessoas idosas. Então, é todo o ciclo de vida sendo trabalhado dentro de um olhar de dentro de quem faz política. Então, aí, deputadas como a deputada Leandre são pessoas fundamentais e mostram o trabalho que as mulheres têm ainda a contribuir, e muito, com relação ao jeito de desenhar as políticas públicas, com relação ao jeito de fazer política no nosso Brasil. Eu vou passar aqui um vídeo, né, que resume o projeto Vozes Femininas do Paraná, né, de forma mais conceitual, mostrando o compromisso da deputada Leandre, do mandato dela e de toda a equipe com a eleição de mulheres no estado do Paraná, que para nós é um mecanismo de construção da igualdade. Porque, embora a Constituição Federal de 88 tenha estipulado formalmente que homens e mulheres são iguais perante a lei, essa igualdade ela ainda precisa ser construída. Então, esse projeto da deputada Leandre Dal Ponte é um projeto para a construção da igualdade, que, ao nosso ver, é necessário para que a democracia ela tenha uma qualidade melhor do que tem hoje. Então, eu agradeço por você ter ficado até aqui, até o fim do vídeo, né? Eu espero que eu possa ter contribuído aí com a sua campanha eleitoral. Eu quero dizer que é um momento oportuno para que as mulheres elas sejam eleitas, ou se não forem eleitas, lembra que eu disse lá no começo, né, subam um degrauzinho aí na construção de uma carreira política, porque eu acredito que a partir de agora a gente vai ter saltos e mais saltos do acesso das mulheres aos espaços de poder. E eu espero que depois dessa eleição a gente possa aí se encontrar para festejar, né, seja uma eleição satisfatória, ou seja aí uma eleição que dessa vez não deu certo, mas que construiu aí um caminho a mais dentro dessa formação da sua imagem pública, que é fundamental para as pessoas que querem alçar os espaços de poder, certo? Então, eu deixo aí os meus contatos, né, o e-mail, aí para você poder conversar comigo se você tiver alguma necessidade, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês, fico à disposição do mandato da deputada Leandre e espero que no futuro a gente possa olhar para os dados das eleições de 2020 e perceber que de fato houve um crescimento no número de mulheres eleitas, não só pelo fato de elas serem mulheres, mas porque é necessário que as mulheres acessem a democracia, porque sem elas, de verdade, não há democracia. Então, muito obrigado e até a próxima. Ela é a mudança que a política brasileira precisa. Quem é ela? Seja ela. Vote nela. Ela é você. Existem vários tipos de coragem. Existem aquelas mulheres que batalham para que elas e suas famílias tenham uma vida digna. Afinal, o mundo não é um lugar fácil. E existem aquelas que, como você, além de batalharem por si e pelos seus, querem também contribuir para fazer com que os outros também tenham uma vida digna. E a decisão de ser essa mulher não significa ter que abrir mão da sua família, da sua profissão ou dos seus sonhos. Significa que você irá ajudar a cuidar do futuro da sua família e de muitas outras. Porque no final das contas, estar na política significa fazer uma gestão do futuro. Mulheres querem ter liderança pura e independente. Serem elas mesmas. O poder é consequência. Já está mais do que na hora das mulheres contribuírem também na política, para que o nosso futuro seja cuidado nos detalhes. Afinal, cuidado e atenção aos detalhes são coisas que nós mulheres sabemos fazer muito bem. E a mudança que nós tanto sonhamos e queremos na política começa aí na sua cidade. E você que se candidatou está fazendo parte dessa mudança. Parabéns por aceitar esse desafio. Agora você também é uma das vozes femininas na política.